Liderança exige coragem, autenticidade e capacidade de transformar desafios em resultados. E aí, líder, vai encarar? Fala, T&D! A gente está começando aqui já com uma provocação. Quero saber, Igor, vai encarar? Opa, tem que encarar, né? Vamos em frente. Super feliz de estar aqui mais uma vez. Um papo que eu já estou super animado com uma pessoa querida que eu adoro. E a gente sempre tem conversas muito boas, né? Eu estou super animado para esse nosso papo de hoje, para levar um pouco das ideias, dos pensamentos, como sempre a gente faz aqui no Fala T&D, para você que está cuidando do desenvolvimento de outras pessoas, da performance das equipes aí de vocês. Então a gente sempre tenta levar um pouco de inspiração, né, Liz? E convidando as pessoas a encararem, porque esse livro aqui é o que tem de mais novo aí, de novidade, da Andrea Krug, ela que já veio aqui no Fala T&D, já faz bastante tempo, mais de 2 anos que ela esteve aqui conosco e trazendo essa novidade. Então, super bem-vinda, Andrea, obrigada de ter vindo. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre esse... É um novo formato de provocação da minha parte. Um novo formato. Um novo formato. E Provocação sempre rolou, Provocação sempre, sempre. E a Andrea, né, gente, assim, super conhecida psicóloga, 35 anos de experiência em recursos humanos, 20 anos em posições executivas e liderança, e agora trazendo esse livro incrível aqui, que ela já contou nos bastidores, que fez esse livro junto com a filha, que diagramou, então isso já traz aí também um carinho especial nesse trabalho. Esse seu livro, que você está chamando de workbook, oferece uma abordagem muito direta dos desafios da liderança, né, André? E a gente está no final do ano, já vislumbrando aí um próximo ano. Ainda as pessoas querem essa posição mesmo de liderança? Tem muita polêmica em relação a isso, né? E eu, para fazer mais uma, até falei um pouco sobre isso mais no final do livro. É óbvio que você tem aí uma questão geracional, que as novas gerações, elas têm uma preocupação muito maior com qualidade de vida, com equilíbrio. Mas, como eu costumo dizer, a liderança ainda é sexy, né? Ainda é um lugar que as pessoas desejam. E a gente não pode deixar, eu digo, não dá para analisar o texto sem um contexto. Quando a gente olha para a realidade país que a gente tem, aonde você olha a pirâmide dentro da organização e é muito díspare aquele pessoal que está no topo da pirâmide do que o pessoal que está na base da pirâmide. Então, você ter a oportunidade, muitas vezes, de ascender para uma posição de liderança é uma ascensão social, é a possibilidade de sair de uma periferia. E isso cada vez mais vem para o jogo. Então, a liderança, na minha modestíssima opinião, ela ainda é sexy, o que não significa que ela não tenha que se reinventar. O que não significa que ela cada vez mais está menos ligada a cargo e mais à função. Então, é um pouco diferente, mas ainda é um lugar, sim, desejado. Nossa, esse olhar, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Talvez as pessoas que sempre foram designadas a serem líderes, talvez elas não queiram mais, né? Porque talvez por essa questão do status social não é uma necessidade. Tem muito mais gente com essas questões mais básicas resolvidas, mas ainda tem uma imensidão de pessoas que eu acho que isso abre uma oportunidade grande para ter essa base subindo e alcançando esses espaços melhores. Né? Porque quando a gente ainda faz o recorte de gênero, de sexualidade, de uma série de coisas, ainda é mais do mesmo. Mais do mesmo, né? Por mais que tenha havido nos últimos anos um esforço muito grande de grandes organizações para fazer toda a parte de inclusão e diversidade, ainda assim, quanto no dedo, quantas mulheres negras têm posição de diretoria de grandes empresas. Ainda não deve ser nada acima de 3%, 5% que a gente tem no país. Então, a gente ainda tem muita coisa, muita água para passar por debaixo dessa ponte, né? Eu digo que isso é mais como o americano, ele costuma, né? Ele tem essa expressão, é o WPP, é o White People Problem, né? E a realidade brasileira, ela tem que ser levada em conta. Isso você olhando pelo aspecto sociológico. Se você vai pelo aspecto antropológico, a gente ainda é muito Casa Grande senzala. Ainda tem muita coisa do crachá, do status, o nome da empresa que você trabalha, um sobrenome a mais que você tem. Você é Andréia? Andréia é do quê? Krug da onde? Não tem como você não chegar numa recepção de qualquer prédio, como eu cheguei aqui hoje, e
não fazer essa pergunta para você. Então, isso ainda causa uma sensação de pertencimento, de status, que ainda é muito importante dentro da nossa sociedade, sim. Achei interessante você ter falado da situação aí das mulheres ainda estarem bem aquém, porque esse foi, inclusive, o tema que você tratou lá na 8ª edição, então tem um card aqui, clica para poder ir direto para ver esse episódio que foi incrível, você e a Selma estavam também lá, e lá elas falaram de liderança feminina, isso tem 2 anos, você considerou no livro aspectos nesse sentido da mulher na liderança, e até assim, se é mais desafiador mesmo para a mulher encarar essa posição? Sim, ainda não muito especificamente eu lidei com isso no livro, mas ainda existem muitos lugares absolutamente masculinos. Mesmo dentro da população branca, você ainda vai ver as mulheres ocupando cargos de liderança, mas em áreas ditas de humana. Você acha uma diretora jurídica, você vai achar uma diretora de recursos humanos. No meu tempo não tinha, você tinha, por exemplo, as áreas de recursos humanos, era uma área repleta de mulheres, 80%, 90% eram mulheres, e na hora de promover vinha um homem. Muitas vezes vinha um homem que não era de RH, que era de uma outra área, porque ele tinha que trazer justamente uma visão mais de número, uma visão mais, eu ouvi isso muitas vezes, mais profissional da área de recursos humanos. Então, hoje, isso já misturou um pouco. Mas você vai pegar áreas como uma diretoria de operações, um CFO, tecnologia, ainda é uma área muito masculina, muito masculina. E tem a questão do espaço, né? Porque às vezes a mulher que chega lá, eu vejo isso mudando, ela acaba se masculinizando para poder sobreviver no ambiente. Exatamente. Perfeito. Então é um desafio grande. E esse até é o meu conselho, né? Não é para se masculinizar, até porque cada vez mais é o tal do soft skill que vai fazer a diferença, né? Porque o que vem de tecnologia, o que já está no ar, vai romper muito padrão e muita coisa. Então, quando você olha para frente no sentido do que é liderança, o aspecto que vai fazer diferença é o aspecto humano. Eu sou meio contra o termo de liderança humanizada, porque eu acho que para ser liderança tem que ter humano, tem que ser humanizada, então eu não gosto dele, mas um pouco passa por aí, cada vez mais vai ser do coração e menos da razão. Mas o humanizado vem dessa necessidade da gente reforçar essa questão, né? Porque tem que falar. Mas assim... Óbvio, tem que ser dito. Tem que ser dito, né? No meu tempo, eu fui expurgada de uma vaga, e isso aí, quando ainda na década de 80, final da década de 80, 90, eu fiz um processo seletivo, eu não fui aprovada e meses depois eu fiz outro processo seletivo para essa mesma empresa e aí me aprovaram numa outra posição e 2, 3 semanas falaram, nossa, mas você enganou a gente. Eu falei, oi? Eu enganei? Você não é patricinha, a gente pensou que você não ia aguentar o tranco. Então, isso ainda acontecia. Eu cansei de usar tailleur. Né? A gente vestia terno enquanto mulher para poder ocupar esses lugares. Né? Pra mostrar uma seriedade. Uma seriedade, uma coisa. Mas assim, eu sempre fui mais doida, né? Os meus ternos eram cor de abóbora, rosa, né? Eu vestia o padrão, mas eu dava meu jeitinho de provocar. Falamos 2022 aqui no Fala TD, falamos agora um pouco da questão da liderança feminina e ainda vamos falar bastante tempo para tentar, no mínimo, equalizar. Falando desse nome aí, Vai Encarar, de onde veio esse nome da obra? Por que essa provocação nesse nível? E aí, até confrontando e combinando com esse terno cor de abóbora de Andréa Cruz. Vamos lá, né? Isso, na realidade, esse incômodo começa lá atrás, já tem alguns anos, quando em 2012 eu participei de um grupo que fez uma pesquisa onde a gente queria compreender qual era a encrenca da primeira liderança, aonde é que estava esse problema. E aí foi uma pesquisa que a gente usou 3 pilares para poder compreender isso. Então, a gente perguntava assim, quais eram as expectativas antes de virar líder? E a gente sempre pensa em expectativa como uma coisa positiva, né? A gente espera Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, filho, a expectativa é positiva, sentou na cadeira, o que virou angústia? E você, no tempo presente, independente de ser primeiro gestor ou já ser um gestor, vamos dizer assim, velho de guerra, o que você, olhando para frente, ainda vê como desafio? E a única coisa que é expectativa, vira angústia e permanece como desafio, é o desafio de gerir pessoas.
E desde de lá que eu venho me dedicando muito a compreender isso, e a gente ainda não aprendeu a lidar com isso dentro das organizações. E aí eu faço uma meia-culpa, porque apesar de eu atuar como consultora, para mim, sou RH e você sempre RH. E eu acredito que nós ainda somos muito pouco eficazes em fazer essa transição. A gente conversa muito pouco na organização. O que é ser líder? A gente conversa muito pouco. Você quer, você não quer? Diante disso, que outras opções de carreira que a gente tem? A gente ainda tem esse discurso, gente, isso é mais velho que eu, de carreira em Y, que nunca funcionou. Então, a gente vai aí por umas coisas que, na realidade, a gente não... tem que rir, gente, porque assim... Na teoria é uma coisa. E a gente vendo um mundo onde a gente está falando de carreira em pente, a gente está falando de outras coisas e a gente está muito longe disso. E qual é a única possibilidade de ascensão? Ainda é o cargo de liderança. Então, ele acaba indo para esse lugar sem entender o que é esse lugar. E quando eu decidi trocar a carreira de executiva para a carreira de consultora, isso foi uma coisa que eu falei. Eu falei assim, eu vou ajudar a curar a dor da alma do gestor. Eu não conheço nenhum gestor que sai de casa todo santo dia com o único e firme propósito de sacanear o time. É verdade. Não conheço. Porque você não conhece fulano, eu brinco, eu ouço voz. Porque você não conhece ciclano. Gente, se fosse nesse nível, eu estava internado em hospício, não estava solto por aí. Porque do jeito como as pessoas muito acham, parece um comportamento próximo de uma sociopatia, alguma coisa por aí. Não é assim. Eles têm boa intenção. Por que dá errado? Porque eles nem pensaram, quando fizeram essa transição, que esse era o papel deles. Orientar, influenciar, ser exemplo para as outras pessoas. Eles acharam que eles eram o técnico master. E continuam agindo assim na cadeira da liderança. É isso. E aí, como é que faz essa transformação acontecer? Muitas vezes não faz, né? Não faz, desiste. Não faz, desistir né? não pode. Às vezes até pode. Eu acho que cada vez mais o mundo é mais permissivo nesse sentido. Vai fazer outra coisa e tudo bem, mas você precisa ter coragem para abrir mão de uma série de coisas. Agora, eu já passei por situação em sala de aula de começar o treinamento. E aí, eu falando o que era, o desafio da liderança, uma conversa mais ou menos por essa, e a pessoa levantar a mão e falar assim, como é que eu faço para desistir? Aí você fala assim, que dor essa pessoa não está sentindo para se expor entre colegas da mesma empresa dizendo, eu não quero esse lugar. E é por isso que eu acho que o RH tem uma responsabilidade muito grande nisso, que ele ainda não assumiu da forma como ele deveria assumir. Os processos de seletivos internos ainda levam em consideração muito hard skill, muito pouco soft skill. É óbvio, né, que a gente tem que... muitas vezes a primeira liderança ela é técnica mesmo. Eu sou muito boa em fazer alguma coisa, vem alguém e me pergunta. Aí tá passando um desavisado no corredor, olha lá, a André é uma líder, todo mundo quando precisa pergunta para ela. Aí eu vou e sou promovido. Caramba, eu fui reforçado por causa disso. Então eu fiz o meu papel direitinho. Olha só. Eu vou continuar a fazer isso. Aí vem o RH, microgestor, e bota avaliação de desempenho, e bota processo para ele recrutar e selecionar. O gestor pira. Ele pira, porque ele não sequer compreendeu que era esse o grande papel e responsabilidade dele. E tem uma questão das decisões, que eu acho que o grande problema, o grande desafio, acaba passando por essa questão das conversas difíceis. Então, esse gestor que chegou lá, era brother da galera ali. Nossa. E na hora de dar um feedback, uma coisa assim, eu falo assim, subiu a cabeça. É isso, né? Eu costumo brincar muito, né? Não é porque você... É muito comum, um dia você tá com a rapaziada lá no cafezinho descendo a lenha no teu gestor. Mas não, agora que você virou, você é o máximo, porque todo mundo acha você o máximo. Então ninguém mais fala mal de você. É uma ilusão isso. É uma ilusão, porque quando você tem que tomar decisões difíceis, quando você tem que encarar conversas difíceis, não é um lugar que muitas pessoas imaginam que é o lugar do brother, que todo mundo vai gostar de você, que você vai ser querido. Também na nossa sociedade, e eu falo bastante disso no livro, nós somos muito relacionais. Eu brinco que eu acho que isso vem embarcado em Santa Maria Pitinina, eu não sei se isso é passado, herança portuguesa, mas o fato é que a gente não quer encarar conversa difícil, a gente não quer dar má notícia, a gente quer ser fofo. Gestor quer ser fofo, e aí acha que esse é o lugar da fofura, só que não. E sendo fofo, às vezes, cria
buracos Exato. negros dentro da organização que são complexos. Eu gosto muito do assunto feedback, né? E de vez em quando eu faço umas pesquisas, né? Qual foi o pior feedback que você recebeu na sua vida? Até no livro tem uma parte sobre isso. Sempre, assim, 200% das vezes foi não ter recebido um feedback. Olha só. Tem feedbacks horrorosos que eu já ouvi na vida, né? E eu até coloco alguns no livro, né? Que não é feedback, é assédio. Mas, assim, não receber, na percepção das pessoas, é pior do que receber o feedback mais torto que você possa dar. Uma vez, uma conversa com um amigo sobre feedback, né? Ele falou assim, a gente acho que tem que parar de fazer treinamento de como dar feedback, vamos dar treinamento como receber feedback. Mudar essa lógica, porque às vezes na nossa cultura o feedback ele acaba acontecendo meio que nas entrelinhas ali, né? Então se a pessoa começa a perceber e provocar, fala assim, pô, peraí, isso aqui é um toque, é um feedback, é o quê? Se a gente começa a criar essa cultura das pessoas provocarem, pedirem e criar essa normalização, né? Acho que a gente tem uma abordagem interessante. Eu sou super a favor disso. Quando eu falo de feedback, eu falo de como dar e como receber. Eu falo do combinado que você tem que fazer. Agora, só tem um jeito de aprender a dar feedback. É dar feedback. Não adianta fugir, não adianta achar que feedback... O que é um feedback formal? É feedback, não é aquele da avaliação de desempenho. Ah, mas vem a pesquisa de clima, né? Aí é um desastre, porque o seu gestor dá feedback? Não, mas gente, eu fiz... Você avisou que era feedback? Às vezes passa por aí. Às vezes passa por aí. Eu te chamei aqui para que a gente tenha uma conversa de feedback. Não tem essa formalização do processo. Aí o gestor jura que deu aquilo que o colaborador afirma que jamais recebeu. Então, essa é uma das encrencas desse lugar. Eu até brinco no livro, né? Que muita gente vem com aquela conversa, né? Ah, o feedback é um presente. Aí quando eu pergunto, e aí, o feedback é um presente? Aí começa todo mundo a olhar. Presente que não serve. Ah, depende. Eu falo, depende de quê? Ah, depende da forma. Quando depende disso tudo, o feedback não é um presente. Porque presente você passa adiante, troca. Quem nunca trocou aquela meia que a sua tia véia passou no Natal? Cavalo dado não se olha os dentes. Cavalo dado não se olha os dentes. O feedback, na realidade, ele é sobre a percepção que o outro tem de você. Não era a sua intenção passar esta impressão, mas alguma coisa na forma como você fez isso deu esse... Como dizem, né? Deu ruim. E aí, eu que estou recebendo, eu estou baseado na minha intenção. E o outro que está me dando está baseado na minha ação. E se a gente não equaliza isso, nesse momento de feedback, essas coisas não se juntam. Aí a pessoa se sente injustiçada, que ela nunca fez isso, que como é que ele não é percebido. E aí vem uma encrenca enorme para as organizações hoje, que é o tal do engajamento. Aí é turnover, é custo, gente. A baixa produtividade é um problema sério que a gente tem no nosso país. E nesse aspecto, eu fico analisando que é o líder e quem vai ser ali o principal comunicador deste momento, dessa conversa, pensar na sensação que vai ser causada depois disso. Porque se eu desenhar todinho estruturado, pegar os dados, pensar nas perguntas, pautar, preparar a ambiência para conversar, mas eu não considerar o que no final dessa conversa, essa pessoa vai sair com qual sensação, qual é a sensação que eu quero causar, tudo aquilo foi em vão. E como é que a gente ensina esse líder, então, a causar sensações, e não é sobre sensação boa ou ruim, é sensações que indiquem aquela pessoa para ir para um próximo passo que ele deseja que vá. Então, se é algo corretivo, como é que ele leva essa sensação para a pessoa perceber que ela consegue mudar aquilo e saindo ali com possibilidades de como ela vai mudar. Eu consigo mudar, mas eu não sei como. Ela vai ficar paralisada, vai dar uma sensação de paralisação. Como é que a gente caminha? Você traz situações assim no líder para que ele considere a sensação no final? Faço isso e faço isso de uma maneira muito prática, né? Legal, por isso que é um workbook. Então, eu coloquei exercícios, né? Tem uma provocação logo no início, que é um estudo de caso que eu montei há anos, né, atrás. E eu até brinco, né? Que é o caso da Márcia. Márcia é o nome da minha mãe. Eu fiz justamente uma homenagem a ela. E aí é uma determinada situação que eu pergunto, assim, no final, o que você faria com a Márcia?
E quando chega no final do livro, eu pergunto de novo o que você faria com a Márcia e as pessoas costumam se surpreender com o que deveria ou não deveria ser feito com a Márcia. Quando você traz essa questão, isso envolve muita coisa. Primeira coisa, a gente muda alguém? Definitivamente não. A gente só muda a gente mesmo. Então, muitas vezes, de novo, na melhor das intenções, o líder vai dar o feedback e fala assim, agora vai lá e muda. Vai fazer teu PDI, vai. Isso não é a melhor forma. Primeiro, ele compreendeu exatamente o que você quis falar? Qual é a sensação que aquilo causou nele? Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Como é que eu não checo? Como é que ao término de uma conversa tão bacana dessa, para o desenvolvimento do outro, eu não faço? Ô fulano, essa conversa para mim é tão importante, você se importaria de resumir o que você entendeu dela? Já tive gente falando, nossa, mas isso é muito ofensivo, vem o fofo pro jogo, né? Não, isso não é ofensivo, isso é assertivo, muito pelo contrário. Isso demonstra um cuidado que você está tendo com o outro, né? São coisas completamente diferentes. Outra coisa que muito gestor faz na melhor das boas vontades, então tá aqui, teu plano de desenvolvimento. A gente só muda aquilo que a gente reconhece. Ele tem que compreender o que dessa conversa fez sentido, o que dessa conversa ele consegue mudar. Quem faz o plano de ação tem que ser o colaborador, não tem que ser o gestor. Tem que vir pronto, né? Não tem que vir pronto. Claro que eu estou aqui, eu sou corresponsável, eu vou te ajudar, eu vou te dar dicas. Você tem uma questão que você tem um pouco de dificuldade de trabalhar em equipe, quando essa equipe é multidisciplinar. Você trabalha bem dentro do seu silo, mas se você vai para outros, não trabalha. Então você tem que chegar lá e falar assim, eu preciso treinar isso. E é o teu gestor que tem que te colocar em situações assim para que você desenvolva. E um terceiro erro que é gravíssimo, de novo, a gente faz plano de desenvolvimento olhando para a intenção e não olhando para a ação. Então eu recebi o feedback de que eu tenho dificuldade de escuta. Então tá bom, eu vou escutar mais. Isso é intenção, isso não é ação. A ação, ela entrega o como. O que você vai fazer para escutar mais? Então eu vou pegar e encarar a conversa difícil com o Joãozinho, que é meu par, que a gente não tá legal há muito tempo. Como é que você vai fazer isso? Eu vou estruturar, vou fazer as perguntas, e aí você ajuda a pessoa a desenvolver essa ação. Feedback baseado em intenção e feedback baseado só em gap não funciona para mim. Nem para você e para ninguém, né, André? Não funciona. Mas acho que essa coisa da clareza, né, do feedback, não da intenção, mas a clareza olha, o que tá me incomodando e que a gente precisa achar um caminho para resolver e discutir isso junto. Também nos treinamentos acontece. Às vezes as pessoas mandam fazer treinamento de soft skills qualquer e falam assim, tá, mas por que eu tô aqui? Gente... E não tá claro, parece que o óbvio... De novo, o óbvio precisa ser dito, né? Uhum. É óbvio que você vai fazer um treinamento de feedback porque você precisa dar feedback. Pô, mas eu já dou feedback. Né? E todo mundo confunde muito que o feedback é correção de tarefa. O feedback não é sobre comportamento. Olha, você me deu uma planilha faltando dados. Isso é correção de tarefa, isso não é feedback. Feedback é quando ele faz isso recorrentemente, que tem algum comportamento por trás, que o gestor tem que tomar muito cuidado para não generalizar, julgar, mas tem que compreender. Olha, essa é a 5ª vez que você erra isso daqui. O que está acontecendo? Essa que é a conversa de feedback, não é dizer você é desatento. Isso não é feedback, isso é julgamento. Então, são os cuidados, não é uma conversa simples, é uma conversa difícil. Que a gente, e também só tem um jeito de aprender, é fazendo. Que essa é uma outra coisa, né? O 70-20-10 a gente fala muito no discurso e usa muito pouco. Você colocou aqui na capa do livro, Andréia, as habilidades para se tornar um líder inspirador. E aí a gente parece que já muita coisa do que o líder assume já é nebuloso para ele quando ele senta na cadeira, porque ele está ali como um profissional técnico. E aí trazer para ele que ele ainda precisa ser inspirador... Como é que a gente traz para ele uma maneira simples de ele compreender o que é inspirar a equipe? De repente ele vai precisar correr às 6 da manhã? O que é esse inspirar? Tomar banho gelado? Isso, o que é esse inspirar? Na realidade, o que eu fiz? Eu peguei o ciclo de vida do colaborador. Desde a hora que um gestor tem que escolher o time dele,
Até aquele momento que ele tentou, ele comunicou, ele desenvolveu, ele fez tudo bonitinho, não deu certo. Como é que ele demite? A demissão é o momento da verdade. Ninguém ensina como demitir. E tem técnica para isso, porque isso é algo que o respeito não pode faltar de jeito nenhum. Então, se a gente fala do feedback, nossa, quando a gente vai para a demissão, então é um horror. E muitas vezes tem que gerar demissão. Existe uma coisa chamada balanço de consequência. Quando eu olho para o meu time, eu tenho que olhar quem eu tenho que manter, quem eu tenho que reter, quem eu tenho que promover, quem eu tenho que desligar. Você tem que ter sempre um balanço de consequência. Não tem jeito. E aí as pessoas não fazem muito isso. Então, a partir desse ciclo de vida, esse livro está recheado de dicas práticas, exercícios, por isso até ele é um workbook. Como é que ele faz para selecionar? Como é que ele faz para gerir o dia a dia? Como ele ensina? Como é que ele transforma desafio em aprendizagem? Como é que ele usa uma série de ferramentas? Se nada disso deu certo, como é que ele demite? Por isso é que ele pode se tornar um líder inspirador. Porque quando ele promove para dentro do time dele esse senso de justiça, esse senso de alguém que está olhando, que está promovendo, é o jeito que ele tem de inspirar e de engajar as pessoas. Não existe. A coisa que menos engaja um time é quando você sente aquela coisa, o líder prefere ele só delega as coisas para a mesma pessoa, ele só elogia Joãozinho, ele não elogia Mariazinha. Esse é o tipo de questão que as pessoas sentem, porque as pessoas acham que a organização não é lugar disso, mas tem inveja, tem ciúme, isso tudo está dentro da organização. Você não passa na porta e tem uma máquina de descontaminação de meio ambiente. Esse papo de agora eu sou profissional. Gente, 2025, fala sério, né? Não dá. Tem um outro aspecto também que tem a ver com a delegação, que é muito assim, o líder técnico, sobretudo, ele fica muito cuidadoso ali com aquilo que só ele faz muito bem, tem um preciosismo aí em cima disso. Só que ele nunca vai evoluir como líder e como equipe se ele não criar uma maneira de aqueles liderados entregarem tão bem quanto ele ou até melhor. É um processo aí de ultra falha desse líder de não partilhar com a equipe e delegar de verdade as coisas? Vamos lá. Começa que você cria uma equipe à sua imagem e semelhança. É muito comum isso, né? E aí eu faço uma provocação. Você tem o melhor time? Claro que eu tenho, porque você não vai enxergar defeito em você, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então, a primeira coisa é compreender se você montou um time diverso ou não. Primeira coisa é essa. Tem uma segunda coisa, que é uma coisa que independe do gestor, é do rito organizacional. Todo mundo está até aqui de reunião dentro das empresas. Aí eu pergunto, por que você vai a tanta reunião? Essa é uma reunião para deliberar um assunto ou essa é uma reunião para verificar tecnicamente o que vai acontecer? Porque se é uma reunião para... Manda teu especialista, manda teu técnico. Não, mas aí vão achar ruim que eu não estou na reunião. Então, esse ciclo, esse rito assim, completamente torto de dentro da organização tem que começar a mudar. Eu uma vez... Coragem para mudar isso. Coragem para mudar. Eu conheci um diretor que uma vez ele fez, mandaram chamar ele para uma reunião. Ele falou, não, eu já decidi que vai ser isso. Agora, com como vai fazer isso, eu não sou a melhor pessoa. Só que os outros diretores estavam presentes e mandaram chamá-lo. Então, assim, a gente tem essa encrenca dentro da organização. E aí eu tenho que praticar o desapego. Eu tenho que compreender que pode existir um jeito de fazer as coisas melhor que o meu. E do mesmo jeito que o feedback é baseado em tarefa, a delegação é baseada em tarefa. Fulano, você vai fazer isso, mas primeiro você faz isso, segundo você faz isso, terceiro você me copia em todos os e-mails. Você não delegou nada. Outra coisa muito diferente é você delegar a responsabilidade. Fulano, nós temos tal coisa para fazer. Faz o seguinte, pensa aí 1, 2 dias como é que você faria isso e traz para mim. Isso é delegar a responsabilidade. A gente só cresce a hora que a gente assume o desafio e a responsabilidade. O desafio é o que tira a gente da zona de conforto. Essa autonomia, né? É isso. Claro que você está ali como corresponsável, claro que você está ali para ajudar essa pessoa. Mas, chefe, como é que eu faço tal coisa? Faz assim, assado, cozido e frito. Eu brinco nos meus treinamentos, eu falo, veste a louca.
Diz assim, não sei, me deu uma amnésia hoje, você vai ver como a outra pessoa Resolve. resolve. É. Mas ainda tem também essa questão dentro da organização, que o melhor técnico é o melhor líder, né? Olhando assim para um dos desafios do líder, a gente faz aquela análise dos perfis comportamentais da sua equipe. Então, fulano é X, fulano é Y, fulano é J. E aí o líder acaba tendo que ser um camaleão para se adaptar aos diferentes perfis. E a autenticidade do líder fica onde? Isso eu sempre falo, parece até que o líder não tem líder, né? Eu falei, pô, e aí? Gente, ele sofre também com o líder dele, que muito provavelmente é outro entupidor de pipeline, porque também foi crescendo, mas com essa mesma questão também no jogo, né? Então, primeira coisa, líder tem líder. Uhum. Então, ele também tem que ter o espaço para a autonomia dele, para tudo, e quem vai subindo nessa escala, isso não é um problema de primeira liderança. Você chega em C-level com esse tipo de problema. E é o que eu digo, né? Você pega presidente, muitas vezes, de companhia aérea que não sabe dirigir avião. E tá tudo bem. Você pega presidente de metrô, de trem, que também não sabe dirigir trem. E, de novo, tá tudo bem. Então, a gente tem que começar a desconstruir isso dentro da organização. É a primeira coisa que tem que ser feita, senão a gente realmente, daqui a 10 anos, a gente tá no podcast número 20.000 falando da mesma coisa. E aí é que eu acho que é o verdadeiro papel e responsabilidade da área de recursos humanos. É de cavar o espaço, é de saber qual é aquele diretor que é mais ousado. Um dos cases que eu apresentei uma vez na BTD foi, e até daí que sai o nome do livro, foi o Vai Encarar. Eu fiz uma proposta para uma organização que topou. Então vamos chegar agora no começo do ano e perguntar quem quer ser líder. Eu. Beleza, agora senta e deixa eu te explicar o que é de verdade ser líder. É isso. Quem ainda quer continuar? Beleza. Então agora eu vou fazer um assessment com você e que você entenda aonde você alavanca e aonde você vai ter dificuldade. Depois disso você quer? Beleza. Ele embarca numa jornada de desenvolvimento aonde ele está ali se autogerenciando, é autodirigida. A empresa está fornecendo as coisas, mas não... RH tem que parar de controlar esforço. Não é uma questão de quantas horas de treinamento fez. Não que esse não seja um indicador, mas assim, quantas pessoas que eu mapeei como talento foram promovidas e quantas pessoas que eu não mapeei como talento foram. Quando eu trabalho com analytics, eu faço esse tipo de provocação. Fazem comitê de calibragem. Me diz quantos % da avaliação de desempenho mudou ao término do comitê de calibragem. Muitas vezes não chega a 10%. Para que você está fazendo esse esforço dentro da organização? Porque você parte da premissa que o líder não sabe nada e que você tem que estar ali de babá de líder. Para poder corrigir, para poder colocar... Então, assim, enquanto o RH não for um pouquinho mais ousado, aí as pessoas me falavam assim, mas e se chega no final a pessoa não é promovida e ela... Ótimo, você tem uma pessoa mais preparada. E ponto, tudo bem. É alinhar a expectativa. Pessoal, você vai participar dessa jornada, você pode ser, não é que você vai ser, não é automático, né? Agora, se chegar na hora que a vaga aparecer e você não estiver fazendo a sua parte, lamento, mas você perdeu. Tem que começar a tratar adulto como adulto. É infantilizada as relações, são infantilizadas, perdão, as relações dentro das empresas. Pelo menos eu acho, né? Eu tenho essa missão de fazer essas provocações. Quando a gente fala aí de ainda ser sexy, a gente começou esse episódio falando sobre isso, a gente fala o ainda ser porque tem esse desejo de olhar e falar, é a minha maneira de ascender. Só que quando a gente começa a olhar a linha da quantidade de requisitos, e a gente falou de muitos requisitos aqui para que esse líder chegue a ser inspirador, a gente vai tomando uma comparação dos nossos líderes lá em 90 e fala assim, nossa, mas eles não se parecem em nada com o líder que a gente está colocando nos livros hoje. Então tá ficando ainda sexy, mas bem mais complicado para a pessoa chegar preparada e até fazer com que as pessoas permaneçam na organização, porque esse sobrenome cada vez muda mais agora. A gente fica 6 meses, vai mudando o sobrenome toda hora. A gente achou saiu do até que a morte nos separe para que seja eterno enquanto é chama, né? Então é muito enquanto a chama é muito alta, ainda chama. E de novo, tá tudo bem. E de novo, tá tudo bem. Tudo bem. Só que daí esse líder precisa compilar esse nível de jornada que você trouxe aqui no livro em tempos cada vez mais recordes. Porque ele precisa pensar em uma semana fazer uma jornada que mantenha a chama pro alto. A gente dá conta sem que esse líder espane com a
Com a saúde mental, você falou que tá meio geral. De novo, né? A questão de saúde mental é geral, não é uma coisa da liderança. Tanto é que vem aí a NR1, justamente porque, assim, vamos combinar que não existe maior poder do que o poder econômico financeiro. O que está acontecendo? Está todo mundo encostando pelo INSS, o governo vem e solta uma NR1 porque ele não aguenta mais ficar pagando licença. Sim. A verdade dos fatos é essa. Então, está vindo porque é em todos os níveis da organização. Eu, ultimamente, tenho visto coisas, até assim, pichação em banheiro de fábrica, dizendo que vai pegar o gestor na esquina. Então, a gente tem algumas coisas que, eu confesso, eu nunca tinha visto isso no mundo organizacional, que eu andei por tanto tempo nos corredores e toaletes, né? Eu nunca tinha visto coisa desse jeito. O papel do líder está muito mais complicado. E se ele... O que acontece? É como se a gente olhasse na frente da gente e tudo mudou. Mas eu continuo ensinando, eu continuo promovendo e eu continuo com a expectativa de um líder que ainda é comando e controle. Uhum. Quando eu fico contando quantos % da avaliação de desempenho ele fez, quantos feedbacks ele deu e quantas horas de treinamento ele fez, eu, RH, estou no comando e controle. Eu não estou dizendo que a Andréia é uma louca que disse que indicador não é importante. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se a gente não muda ninguém, a gente tem que começar a mudar a gente mesmo. Então, eu tenho que começar a trazer determinadas questões para dentro da organização para provocar certas discussões. O RH, que ele não tiver a vontade de meter a mão no vespeiro, é melhor também ele trocar de área, porque esse passa a ser o papel e responsabilidade do RH. Se ele não meter a mão nesse vespeiro, ele não vai. E aí, não existe absolutamente nenhuma estratégia, não existe mudança de cultura a curto prazo, gente. Então, Perfeito. Se a gente está falando de algo, a gente tem que começar, porque eu acho que ainda não começamos, mas a gente tem que insistir nisso. Então, sei lá, eu vou pegar e eu vou dividir isso e vou trabalhar. O líder escolhe mal. Ele escolhe pelo currículo, ele escolhe pela competência técnica. Então, tem que começar a trabalhar com esse líder para ele entender o que é um soft skill, aquela frase que é jargão, né? Admite pelo currículo e demite pelo comportamento. Gente, ela é jargão, mas ela é o fato. E é jargão há muito tempo. Há muito tempo, mas ainda é o fato. Quando eu faço treinamento de técnica de entrevista de seleção por competência, parece que eu dei uma luz para as pessoas para elas poderem sair do outro lado. Não estou falando de nada novo, gente. Isso aí eu aprendi ainda no século passado. Mas a gente não está fazendo o dever de casa. E deixa o gestor. Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Se ele, depois disso, que você tem que dar a ferramenta, ele resolve continuar a fazer do jeito dele, você tem que ajudar. Hábito é uma coisa que tem que ter repetição para se formar. E eu tiro um à medida que eu faço o outro. Então, você tem que ajudar ele a criar esse hábito. Agora, depois... causa e consequência, como qualquer criança você trata. Vai fazer do teu jeito? Beleza, eu vou te cobrar resultado, não vou te cobrar esforço. E o engraçado é que assim, a cultura, os hábitos, a gente consegue mudar no longo prazo, mas é com as pequenas ações diárias que a gente faz isso, né? Então é no dia a dia, tem que começar agora, né? É o que eu gosto de falar, é foco e disciplina. É isso aí. Eu não levantei hoje às 5h30 da manhã para malhar porque eu estava motivado. Não é motivação, não, é foco e disciplina. E se hoje eu tivesse no mundo corporativo, eu estaria investindo muito mais em quanto esse líder compreendeu dessa história. Eu estaria investindo mais na compreensão dele para que ele possa fazer esses hábitos. O que você já evoluiu nisso? O que você acha que você ainda pode? Quase que uma mentoria mesmo. O trabalho do RH, hoje eu vejo muito mais desse jeito do que... dar treinamento de tudo, pelo amor de Deus, gente, eu não sou contra dar treinamento, mas eu já ouvi, poxa, agora eu entendi feedback, é o 18º treinamento de feedback que eu faço, eu quis morrer. Falei, gente, 18º, ele não falou, eu falei, você tá falando isso como figura de linguagem, ele não, é o 18º, não dá. André, a gente consegue ali, caminhando para o final desse episódio, citar algumas tendências que a gente pode esperar para quem já está líder ou para quem vai se tornar líder ali nesses próximo ano, 2025, 5 anos, talvez? O que a gente pode esperar? Bom, a briga pelo talento, ela vai existir, né? Então, quem não está olhando isso, eu digo, né? Mesmo com o Robocalipse que está vindo aí, né? A gente acha que vai destruir a humanidade, mas ainda são pessoas que geram resultados na organização. Eu mexo com inteligência artificial desde 2017. Eu sempre falei isso. Sem uma inteligência natural para fazer a curadoria,
não sai do outro lado. Então, pessoas talentosas, mais do que nunca, serão requeridas nas organizações. Esse é o primeiro ponto. Você vai ter que ter um processo de aceleração do chamado upskilling e reskilling, como a gente não viu, né? E a gente vai ter que mudar as técnicas. A gente que tem, né? Eu, pelo menos, fui com o Igor aí nos 2 últimos congressos lá da ATD. A gente vê falar em cohort, em aprendizagem colaborativa, a gente fala em aprendizagem no flow do trabalho. A gente vai ter que mudar as coisas para que esse líder, ele entenda que basicamente ele vai ter 2 papéis: exemplo e influência. Liderança é exemplo, um filho cresce olhando as costas do pai, e liderança é influência, é a capacidade que eu tenho de persuadir o outro a vir numa determinada direção. E isso são habilidades, isso não são dons, e habilidades são desenvolvidas. O que de fato a gente está fazendo para desenvolver essas habilidades? Vai ter que ter um acelerador de partícula ali para isso ser mais rápido, se quiser extrair o melhor das pessoas. Exatamente. Enquanto a gente ficar dizendo que não, mas formando uma liderança em comando e controle, cobrando dele o comando e controle... A conta não vai fechar. Não fecha, não vai fechar. Olha só, a gente está olhando aí para os próximos anos e pensando que a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil para o líder. Mas a gente está com vocês, tá bom? Liderança, a gente está com vocês, T&D, trazendo as histórias de vocês, as dores de vocês, e pessoas que estão olhando o mercado, como a Andrea, e trazendo luzes para o nosso caminho. A gente chegou naquele momento... Toma e devolve, sabe? Você já conhece, a gente lança um assunto aqui e vê o que colhe. Vai lá, senhor Igor. Esse é bom. Liderança híbrida. Também acredito que é o futuro. No mínimo é isso, é híbrida, gente. E aí vem o desafio do engajamento em dose tripla. Como engajar à distância. Vai ter que aprender, e não é usando os padrões de fulano, vem cá, né? Que é a história, todo mundo estava aqui. Ô fulano, vem cá. Como é que eu faço isso de uma forma como eu nunca fiz? Vai ter que ter ousadia. Vai acabar o feedback no cafezinho? Vai acabar o feedback no cafezinho, né? Até porque eu já ouvi o feedback no pé de manga. Isso. No pé de manga. Olha, ficou para sempre. Vai acabar. E nesse de liderança híbrida, tem uma questão de, às vezes, você ter um do seu lado e você tem outras pessoas mais à distância. E aí vai precisar equalizar isso também. Para todos terem as mesmas oportunidades de estar com o líder. Exatamente, né? É mais difícil. A vida do líder é mais difícil. Eu não vou dizer que não é, não. Feedback com inteligência artificial. Eu acho que para treinamento funciona muito bem. A gente viu determinados avatares. Se você pode, para uma série de coisas, não é só para feedback, para você técnica de negociação, para você treinar. Acho que tem muita coisa para a gente ajudar. Eu uma vez tentei desenvolver um chat, né, que ele dava feedback do feedback. Então você falava, né, como é que é o feedback que você iria dar, e ele dizia se você estava generalizando, julgando, etc e tal. Como isso foi muito lá atrás, ninguém deu bola pro meu produto, né? Então eu não consegui, mas provavelmente se eu retomar isso, eu vou ter um negócio legal aí na mão. Visionária, hein? É isso. Pra mim mesmo, essa polêmica... Polêmica. A gente não trouxe ainda. É inédita essa polêmica. Liderar na escala 6x1. Nó. Fala sério. 6x1, 4x3, 5x2. Gente, socorro. Lá tô eu. Claro que faz sentido quando eu tenho um trabalho 7x24, existe ainda um lugar onde determinadas coisas são requeridas. E não estou falando só de mão de obra operacional. Muitas vezes você vai para enfermagem, uma série de coisas que você precisa. Agora, gente, de boa. Aonde precisa, né? Aonde precisa, faz. Aonde não precisa, não faz. Eu já tive empregador que mudou a carga horária, isso no começo do século, para botar os 44 minutos dentro da semana, do sábado, né? A maioria dá para diluir o sábado. Então, a gente não saía... não era 9 às 6, era 9 às 6h44. Gente... mas isso assim, gente, contem aí, extremamente comum. Isso está acontecendo muito agora, ainda o resquício disso tudo, e que a gente mexe em tudo, mas fala, não, mas isso aqui não precisa mexer. O conceito de produtividade amarrado à carga horária. De novo, é esforço e não é resultado. É a tendência que a gente acaba tendo de mensuração por esforço. E não e pela própria legislação. Gente, tá aqui, tá na cabeça da gente. A gente não delega responsabilidade, a gente delega tarefa, então eu vou dando check. Mas assim, e aí
é uma opinião muito minha, assim, a hora que a gente traz isso para e precisa ter também uma regulamentação formal, é um desafio, porque você acaba perdendo espaço de negociação, porque numa negociação, numa conversa mais aberta e assim, você acaba correndo riscos que as empresas não vão querer correr. Exato. Né? E aí é um desafio grande. Puxa, vem uma normativa, a gente vai dividir o sábado nas horas e deixa assim. E deixa quieto. E deixa funcionar. Vamos seguir a regra. A gente tem uma legislação absurdamente atrasada e defasada do tempo atual. Uhum. Isso é o fato. A gente evoluiu muito pouco nesse sentido, né? Até porque quando você olha uma realidade de mundo, a tendência é a desregulamentação. Né? As relações são diretas e a gente combina, né? Quando a gente vê Uber, iFood, é isso, não tem um intermediário. E que no nosso mundo, a gente precisa reconhecer também que algumas relações elas não vão funcionar, não tem espaço para essa negociação. Então precisa ter uma Precisa legislar. Então, achar esse caminho é um baita de um desafio grande. É porque o problema é que a gente acha que ser justo é fazer a mesma coisa para todo mundo e a gente não olha a especificidade. Tem um artigo de 200 anos atrás chamado Eu Odeio o RH, que ele falava exatamente isso. O RH ele vai ser muito mais amado se ele compreender as diferenças e tratar as diferenças. Perfeito. O que não é óbvio sobre a Andrea? A Andrea tem esse jeitinho assim, né? Já levei até um feedback. Não, você é muito abrasiva. Eu passei um dia inteiro me sentindo como um sapólio. Eu sou muito mecânica, né? Eu cheguei em casa às 7 horas da noite, eu literalmente peguei o sapólio, botei assim na bucha e eu comecei a passar na pia. E ali naquele momento caiu a ficha. Não, eu entrego o resultado. Olha como é que tá limpinha. Mas a minha forma não é a melhor. Então, assim, eu tenho uma forma com os meus... muito doce, muito meiga. Sabe aquela galinhona que bota os pintos debaixo da asa? Eu sou extremamente maternal. Agora, no lançamento do livro, estava cheio de filho da mãe loura, né? Porque ex-trainees, o pessoal que passa por processo seletivo comigo, estava até comentando com o Igor, estava até o Sérgio Arenilas, que é narrador do Sport TV, que passou por processo seletivo, foi lá, poxa, olha que legal aonde eu tô, né? Me contando como é que ele evoluiu na carreira. Então, eu sou muito amorosa com aqueles que eu compreendo que é a minha responsabilidade desenvolver. E eu não sou muito boa nas relações, eu sou abrasiva quando... Abrasiva é excelente. Como é que as pessoas encontram a Andrea Abrasiva? A Andrea Abrasiva tá na rede, né? Eu tenho o Instagram AP Krug, eu tenho o LinkedIn Andrea Krug, eu tenho outros que eu não publico, né? Eu tenho o Papo Veloz e um outro que eu não vou falar o nome. E para comprar o livro? Para comprar o livro já tá lá na Amazon, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que ele estava em terceiro entre os mais vendidos. Boa. Muito bem. Acabamos o ano, Igor. Terminamos. Boa, muito bom. Muito obrigada. Terceiro ano do Fala TID. E vamos em frente. Sempre bom levar um pouco dessas histórias, dessas ideias para vocês aí que estão desenvolvendo pessoas e esse é o nosso propósito, nossa missão. Muito bom, Elis. Andréia, obrigada. Eu é que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa poder estar aqui com vocês, né? A interlocução inteligente faz toda a diferença na conversa, né? Obrigada. E provocando e trazendo o ano novo, por que não pensar diferente? Muito e você bom. Que tá por aí, olha só, gente, falou a verdade, tá bom? Sim, está mais desafiador para o líder e sim, tem muito mais repertório para poder se desenvolver e atingir esse líder inspirador aqui que a Andrea muito bem trouxe para nós, tá bom? Obrigada por 2024 e até 2025. Tchau, tchau. Tchau, valeu.